Olá, bem-vindos a mais um vídeo e eu trago mais uma resenha de livro que eu li antes de ter o canal. E dessa vez é o livro Ecos, esse livro maravilhoso, sério. Sentimentos, vários sentimentos. Talvez essa resenha fique um pouco curtinha, porque eu li esse livro há um bom tempo atrás e não tenho muita coisa anotada aqui, porque na verdade eu li não na época em que eu comecei esse caderninho, então anotei algumas coisinhas nele, mas não foram muitas. Esse livro é tipo uma fábula e ele é muito interessante porque ele é dividido em 4 partes e nós temos várias histórias aqui dentro. E todas essas histórias são conectadas de alguma maneira. A primeira história que a gente é apresentada, na verdade, é bem estilo uma fábula, um conto de fadas, que é mais ou menos a história da 13ª Gaita de Otto Mensageiro, que é meio que um conto de fadas no qual tem essas 3 irmãs que são filhas do rei, mas ele queria ter um filho garoto, então ele mandou todas elas assim que nasceram para a parteira levar para uma floresta. E a parteira deixava com uma bruxa que criou as 3. E quando elas estavam prestes a ir embora, elas foram amaldiçoadas. E elas só poderiam sair daquela floresta através de um mensageiro e dentro do instrumento de sopro. Então tem esse garoto, o Otto, que ele estava com uma gaita. Então, meio que o espírito dessas 3 princesas entrou na gaita e só assim que elas conseguiram sair da floresta. Mas diz a lenda, assim, que elas só seriam libertas quando salvassem uma vida. E essa introdução é um conto de fadas bem gostosinho de ler. E aí a gente é apresentado as próximas histórias. E todas têm essa conexão que é a música e outros temas também. Então, a primeira história se passa na Alemanha, no ano de 1933. E eu não vou falar o nome do protagonista porque eu não sei falar alemão, vou chamar ele de Fred. É o apelido que eu tô dando com base no nome alemão dele, porque eu não sei pronunciar. E eu não quero errar, apesar de que eu já errei vários nomes aqui no canal. O Fred é esse rapazinho que ama música e ele tem sonho de trabalhar com isso, quem sabe ser um maestro um dia. Ele teve que deixar a escola mais cedo e se tornou o trabalhador mais jovem dessa fábrica de gaitas, que é onde o pai dele trabalhava, porque ele sofreu muito bullying. Ele tem uma marca de nascença que as pessoas lá consideravam como uma deformidade. E além disso, ele tinha mania de ficar como um maestro mesmo, regendo uma orquestra imaginária. E por causa disso, ele sofreu muito bullying, apanhava na escola. O pai dele tirou ele da escola, passou a educá-lo em casa e ele, nesse tempo livre, trabalhava na fábrica. Mas todos os sonhos e ambições dele são ameaçados pela ascensão do nazismo. Então a gente acompanha esse cenário também do Hitler ficando popular, dos jovens se envolvendo nisso. Então, assim, a gente vai acompanhar um pouco da jornada do Fred e do seu pai e das suas visões políticas e todo o cenário da Alemanha naquele período. E essas coisas podem ameaçar os sonhos do Fred de se tornar músico algum dia. E aí a história termina num cliffhanger, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente fica tenso, tentando torcer para que o pior não tenha acontecido, mas a autora terminou ali bem naquele ponto. E aí a gente vai pra segunda história, tirando o conto de fadas, né, a gente vai pra segunda história, que ela se passa nos Estados Unidos, na Pensilvânia, em 1935. Essa segunda história, então, tem os 2 protagonistas, que são o Mike e o Frank, que são 2 irmãos. O Mike é o mais velho, o Frank é o mais novo. Também são 2 garotos com talentos musicais, que estão morando no orfanato, porque perderam seus pais, moravam com a avó, mas a avó, por causa da idade, também teve que deixá-los ir para esse orfanato. E ela só os mandou para esse orfanato específico porque é um orfanato que tinha um piano. Porque ela era uma professora de piano e percebeu que os garotos tinham dom musical, principalmente o Mike, ele é um prodígio, ele aprendeu sozinho observando ela dar aula pros alunos. Então os 2 irmãos estão nesse orfanato, só que eles estão lutando pra ficarem juntos, porque dificilmente os casais queriam levar os 2 e eles não queriam se separar. O Mike tinha prometido que ele não ia abandonar o Frank. Eles começam a fazer planos do que eles podem fazer pra ficarem juntos e saírem daquele orfanato e viverem as suas vidas mesmo. Até que um advogado e um homem chegam lá naquele orfanato em busca de crianças musicais e queria levar só um dos 2. Entretanto, acaba que os 2 são levados para essa casa dessa mulher e ela é também uma música profissional, só que parece que ela não queria os meninos.
E os meninos ficaram confusos, porque eles foram pra lá pra serem adotados por ela, mas parecia que ela não queria eles, então ela tá sempre distante deles. Os demais funcionários, né, que ela é muito rica, os demais funcionários tratando bem eles. E aí eles também, os meninos vão ter que lidar com essa situação, lutarem pra permanecerem juntos. E uma das coisas que era um plano deles era participar de um concurso de gaita, então eles acabam adquirindo gaitas e um deles adquire a mesma gaita que a gente já viu mencionada antes na história do Fred, sabe? Então tem essas coisas que vai conectando essas histórias. Então essa história também chega no finalzinho dela, um cliffhanger termina. E a gente não sabe o que acontece, a gente fica angustiada querendo saber o que aconteceu com aqueles irmãos. Eles vão ficar juntos, não vão ficar juntos, o que aconteceu? Eles estão bem? Temos que pular pra próxima, porque é isso que a autora faz. E aí a gente chega na terceira história, que é no sul da Califórnia, em 1943, e a protagonista é a Ivy Maria Lopes. E a Ivy vive feliz com sua família, seu irmão, nessa comunidade, participando da escola, do grupo de músicos da escola, tocando uma gaita. Ela também é apaixonada pela música e tinha sonho de fazer isso pra vida mesmo. Estava se preparando para uma apresentação muito especial quando recebe notícia de que vai ter que se mudar. E com essa mudança ela vai ter que deixar tudo para trás, sua escola, seus amigos, essa apresentação de música pela qual ela estava se preparando há muito tempo. Só que eles estão se mudando, a família dela está se mudando, é porque o pai dela foi contratado para cuidar da propriedade, né, do laranjal desse japonês, uma outra cidade. E nisso acontece que essa história se passa durante a Segunda Guerra Mundial. E o irmão dela se alista pro exército. Então, novamente é uma história que trata de família, de música, mas de outros temas pesados também e tristes ao mesmo tempo. A Ivy também tem que lidar com as questões do preconceito por ela ser mexicana. Aos poucos ela vai se acostumando à nova vida, à nova escola, faz novas amizades. E enfim, essa história dela também acaba com um cliffhanger. E aí a gente chega na quarta parte do livro, que é onde tudo é encerrado, tudo é costurado. A gente vê as histórias se encontrando mesmo, a gente tem uma ideia maior. E eu achei maravilhoso. Eu fiquei muito aliviada, porque eu acompanhei a história do Fred e eu não sabia como terminava. Acompanhei a história dos irmãos, não sabia como terminava. Acompanhei a história da Ivy, não sabia como terminava. Aí na quarta parte a autora encerrou e explicou pra gente tudo o que acontecia. E eu gostei muito, assim, porque são várias histórias de pessoas diferentes, de etnias diferentes, passando por situações diferentes. Todas têm a conexão através da música, né? Porque eu até anotei aqui que não é uma simples fábula sobre música. É uma história que nos mostra os horrores da guerra e como os sonhos têm que ser deixados para trás. Mas a música cura a alma, ela dá forças e esperança. Então eu acho que de cada uma dessas histórias, de cada um desses personagens, de cada uma dessas jornadas, dá pra gente tirar diversas lições. E a maneira como tudo foi escrito, com esses personagens tão jovens, com amor pela música e tantos sonhos, assim, me tocou profundamente. Foi uma história muito linda, muito tocante, emocionante. E eu acho que o fato de envolver música, que é algo que eu acho que agrada muitos de nós, assim, também, foi um toque muito especial. Tem essa frase do livro que eu gostei bastante, que é: todos precisam da beleza e da leveza da música, principalmente durante as piores épocas. E é assim mesmo, né? E tem aquela frase: quem canta os males espanta. Quando eu tô triste, eu gosto de ouvir música, eu gosto de cantar, eu gosto de tocar e mergulhar na música mesmo pra que eu afaste as coisas ruins. E é isso que acontece com esses personagens. E esse é um livro muito, muito, muito amorzinho, que eu acho, assim, que é o tipo de livro que é igual. Eu gostei muito de Leve-me com Você. Tem um quê de Menina que Roubava Livro, só que mais leve. Mas esse tipo de história, assim, com que a gente vê a inocência, mas a luta ao mesmo tempo e a esperança e sei lá. Talvez eu tô relacionando com livros que não tem tanto a ver, mas pra mim são livros que me impactaram de uma maneira similar. Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, inscrevam-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!